Fala torcedor alagoano e fala torcedora alagoana, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que esteja tudo certo. Esse meio de semana que não tá tendo jogo de nem CRB, nem CSA e também Série D com o Asa que se classificou. Quem me segue no Instagram viu lá a postagem explicando sobre a classificação do Asa e o jogo que ele vai ter nesse primeiro mata-mata aí da Série D. São todos no final de semana, tanto CRB como CSA, como o próprio Asa. A partir de sexta até domingo tem os jogos dos times alagoanos. Então, nesse meio de semana eu resolvi fazer o vídeo sobre o quarto reforço pro ataque do CSA, na verdade, né? Porque teve mais reforços aí no azulão e outras posições. Então aí vamos para mais um nome conhecido no time do CSA. Vamos analisar o Júnior Todinho. Vem comigo. Bom, vamos começar lá. O Júnior Todinho, eu acho que se divide em dois tipos de público. Não sei se na torcida do CSA tá assim, mas eu vejo muitos nas redes sociais. As pessoas que conhecem o Júnior Todinho das séries B, que ele disputou várias. Já a gente fala desse mercado do Júnior Todinho. E da galera que só vai no nome dele, que é um nome meio folclórico e tudo mais. Já teve matéria que saiu no Globo Esporte sobre uma dupla de ataque que vou fechar aqui porque alguém resolveu fazer a obra agora. Sim, voltando. Saiu no GE uma dupla de ataque que ele fez no Santo André, que era Todinho e Nescau. Então, assim, existe a galera que conhece o Júnior Todinho já do mercado nacional, que ele já passou por vários clubes, e tem a galera que acha mais que é folclore por causa do nome. Então, vamos desmiuçar o atacante Júnior Todinho. Vamos começar. Júnior Todinho, 29 anos, ele é um atacante barra ponta direita, tem 52 gols na carreira, o Júnior Todinho. Se a gente for levar em consideração que o Júnior Todinho ele começou a carreira em em níveis muito baixos, por exemplo, o Serrano e tudo mais, tem uma quantidade boa de gols a partir do momento que ele começou a frequentar um mercado mais propício a se destacar. Mercado de Série B e tal, quando ele surgiu no Vitória. Porque assim, vamos ser sinceros, é muito difícil você jogar em times muito ruins, de séries muito baixas e ter um número grande de gols. É muito difícil. A gente tem poucos casos aqui no Brasil e eu vou dar um caso famoso, por exemplo, o Lelê, que tá no Fluminense hoje. Nos times que ele passou de segunda divisão do Rio e tal, ele tem muitos gols. Mas aí você já vê o impacto técnico que ele tá tendo no Fluminense. Mas enfim, vamos falar aqui, vamos prosseguir com o Júnior Todinho. Principais times que ele passou: Vitória, Cuiabá e Guarani. Foco nesses dois, a gente vai falar muito dessa passagem dele pelo Cuiabá e Guarani. Juventude, Santo André, como eu falei, lá da matéria, do GE e tudo mais. Brusque e Mirassol, o Água Santa esse ano. O Água Santa que foi vice-campeão paulista, no comando do Caprini, que hoje é técnico do Juventude. Então, assim, foi um time encaixado, mas o Júnior Todinho não era titular absoluto desse time. Então, não foi um dos grandes destaques do Água Santa durante a campanha do Paulistão de 2023. Mas é vice-campeão igual a todo mundo do elenco e se transferiu para disputar a segunda divisão pelo ABC. Vamos lá, vamos organizar essa linha do tempo. Vamos falar as coisas mais recentes. ABC. Por que o Júnior Todinho saiu do ABC? Pela maioria dos motivos iguais aos que os outros atletas estão saindo. O time da DC está numa péssima fase, para não dizer a pior fase da Série B, já que é o Lanterna. Não tem segurança dentro do clube. Quem acompanha a notícia sabe que houve invasões ao centro de treinamento, ao estádio. Então, o clima para se jogar no ABC está um pouco tenso. E ele não vinha sendo titular absoluto. Com a troca de treinadores lá no ABC, ele oscilou muito entre a titularidade de um cara importante, que fez gols, e um cara que não estava sendo útil. Então, a transferência dele, assim como outros bons jogadores que também estão saindo do ABC, inclusive para a Série C também. Vou citar aqui o exemplo do Richardson, que está indo para o Náutico. Então, assim, as saídas da Série B para outras divisões, ou até mesmo para a própria B do ABC, estão sendo bem singulares. Não é só porque o time está botando de escanteio. É bom deixar claro isso para o torcedor. Mas vamos lá. Antes de falar como o Júnior Todinho joga, vamos falar das principais fases quando ele apareceu. Cuiabá, em 2019,
Ele teve a primeira boa campanha, assim, primeira boa temporada que ele se destacou no futebol brasileiro, com 8 gols e 2 assistências, lá no Cuiabá em 2019. E aí, para jogar a Série B de 2020, o Guarani contratou ele e ele foi um dos principais jogadores do Guarani no ano. Ele fez 11 gols e deu 4 assistências. Óbvio, não são números impressionantes de 19 gols, 18 e tal, mas como eu repito, nesses times de segunda divisão, terceira divisão, é muito difícil você achar jogadores com esse tipo de estatística, 20 gols, 24 gols, é difícil, difícil mesmo. Então assim, 11 gols no Guarani na Série B foi muito bom. E ele foi um dos principais jogadores do Guarani nessa Série B de 2020. 2021, né? Teve aquela quebra de temporada por conta da pandemia. Mas vamos lá. Vamos falar como joga Júnior Todinho. E aí eu vou usar muito como parâmetro essa fase dele do Guarani em 2020 e a do ABC. Ainda fazer a comparação. Eu tô botando esse estilo novo de análise. A comparação dele da melhor fase com a fase atual. Eu trouxe primeiro os dois mapas de calor. Eu ia trazer 4, eu ia trazer das últimas 2 temporadas, mas eles são muito parecidos com esses do ABC, então não ia precisar, ia ficar muito repetido. Mas quem quiser, pesquisei os mapas de calor do Júnior Todinho, tem muito aplicativo, eu posso dizer no Instagram ou no Twitter o que eu uso, e enfim, vamos prosseguir. Vocês vão perceber aí no mapa de calor que o atleta, ele é um cara que tem a tendência de jogar pelo lado direito do campo, como eu falei, ele é um atacante e ponta direita, a gente vai entender essa diferenciação. É um cara que joga muito por esse corredor direito. Porém, vocês vão ver, principalmente no Guarani, que ele jogou mais tempo, né? O mapa de calor do ABC tá menor, por conta que ele jogou bem menos do que ele jogou no Guarani, em quantidade de minutos mesmo. Não tô falando do futebol técnico. Mas vocês vão ver que tem vários pontinhos, tanto no lado esquerdo também, no lado oposto, e também caindo para dentro da área. Ali eu acho que no Guarani, se eu não me engano, na marca do pênalti tem uma área em vermelho, que é de alta densidade de posicionamento. Por que isso? Agora vamos falar justamente das características de jogo do Júnior Todinho. O Júnior Todinho, eu vi muita gente perguntando, pô, ele é ponta, ele é jogador de aberto ou ele é centroavante? Eu diria que centroavante é uma palavra forte para o Júnior Todinho. Ele tem a característica de cair pra dentro, sim. Mas centroavante ele não tem muita característica, por quê? Ele não é um cara muito grande, ele não é um cara muito forte. Eu já vou falar de umas deficiências no jogo dele que não encaixam muito com esse estilo de centroavante. Mas eu vou explicar como ele prefere jogar e vocês vão me entender porque ele é um ponta atacante. Como eu falei, prefere o corredor direito, majoritariamente na carreira, o corredor direito é o preferencial. Mas o Júnior Todinho joga muito se valendo do senso de posicionamento dele e da velocidade. Como assim, Matheus? Senso de posicionamento e velocidade. As principais características ofensivas é o seguinte. Eu vou explicar as duas primeiras para depois entender as outras duas. Ele gosta muito de jogar em transição, ou seja, em velocidade. E ele busca muito estar entre as linhas defensivas. Tanto nas linhas, entre aspas, de 4 homens ou de 3 e 4, né? Entre meio campo e ataque. Mais fácil assim, jogar entre o meio campo e o ataque. Meio campo e a defesa. A linha de meio campo e defesa. E as entrelinhas dos atletas. Os espaços que os laterais e zagueiros dão, e os zagueiros também dão, entre eles para se posicionar, o Júnior Todinho busca muito esses espaços. Quem acompanha os vídeos do CRB, eu expliquei isso quando eu falei do mau posicionamento da defesa, que os laterais do CRB e os zagueiros abrem muito e deixam corredores entre as linhas. E aí os atletas estavam buscando esses corredores e recebendo os passes. O Júnior Todinho é mais ou menos assim. Ele gosta muito de jogar entre as linhas, em transição, na velocidade. Vamos lá, por partes, beleza? Essa é a primeira parte. Isso aí vai desencadear duas coisas. Essa busca do Júnior Todinho de cair da direita para a área, tanto naturalmente ao decorrer do jogo, buscando fazer esse facão para achar esses espaços e receber a bola lá na frente. Como também, assim, primeiro de tudo, ele não é um cara muito aberto lá no corredor, não ponteiro direito mesmo, tipo um ponta de lança. Ele é um cara que
ele transita ali entre ataque e ponta direita. Esse setor direito do meio campo seria o mais adequado a falar. Beleza? Então ele busca muito esse setor direito do meio campo ofensivo para buscar essas linhas e invadir a área. Sempre busca muito invadir a área, o Júnior Todinho. Isso é uma característica total dele. A invasão da área do adversário. E também, quando a jogada está se fazendo do lado oposto, ou seja, se ele estiver pela direita, lá do lado esquerdo, ele vem e faz o volume dentro da área junto com o centroavante e fecha em uma das traves, aumentando o volume de atacantes na área. Para times que gostam de jogar com cruzamento, com bolas que atravessam a área, o Júnior Todinho é um cara muito perigoso. A maioria dos gols de Júnior Todinho é assim. Ele se posiciona no lado oposto da jogada e fecha muito bem para concluir a jogada. Ele está jogando do lado direito, lado esquerdo da jogada é construído, quando a bola cruza a área, ou tanto por baixo como por cima, ele sempre está lá fechando. E idem se ele estiver do outro lado também, porque ele também, ao decorrer do jogo, os técnicos gostam, né, dessa inversão. Então quando ele está do lado esquerdo e a jogada se constrói pelo lado direito, ele também vai lá, pum, fecha e gosta de receber essas bolas lá dentro da área. As principais jogadas do Júnior Todinho fazendo gol são essas: fechar a área, fazer o volume na área e aproveitar as oportunidades e buscar esses espaços entre as linhas defensivas e também as linhas de posicionamento, meio campo e defesa. Esse aí é o essencial do jogo. O Júnior Todinho, quando teve boas fases e bons momentos, foi nesse tipo de exploração. E aí eu vou dar como é que eu falo? Uma notícia boa para os torcedores do CSA, porque o Marcelo Cabo gosta desse tipo de jogador. Gosto desse tipo de jogador. Quer que eu diga dois caras que ele amava que jogassem entre as linhas dos adversários? Corredor direito do CSA 2018. Com o Ferrugem. O Ferrugem fazia praticamente um meia-direita ali, buscando muitos esses espaços entre meio campo e defesa. O torcedor do CSA vai lembrar. O John Clay ele usou assim umas vezes, que não era um titular absoluto, mas quando vinha do banco era dessa maneira. Neto Berola idem. São caras que... O Neto Berola não é um cara que é ponteiro lá abertão. Ele é um cara que gosta de jogar aproximado da área. O Neto Berola pra mim é muito melhor do que o Todinho, não tem nem comparação. 10 vezes melhor. Mas estou falando de características dos atletas. Beleza? Só que aí a gente também tem que falar das deficiências do Júnior Todinho. Como eu falei, ele joga no setor ali entre estar aberto no campo e fechando pelo meio. Quando ele está aberto, quando ele recebe essa bola pela lateral, ele não tem um contra um forte. Tô falando assim, um contra um forte de criatividade, de um dois e sair para receber e tal. Ele se vale muito da força física, da velocidade, que ele é um cara muito rápido, mas não é um cara do um contra um, daquele drible mais com a bola parada, da criatividade para quebrar as linhas. Quando ele faz isso, é como eu falei, transição, velocidade, explorando os espaços. Não é um cara muito habilidoso, muito vistoso com a bola nos pés. Outro problema dele, como atacante, isso. Porque são dois recursos que o Júnior Todinho não tem no seu arsenal. E aí um deles vai explicar por que eu disse que ele não é um centroavante, que estava naquela dúvida da torcida. Chute de fora da área. Muito raro o Júnior Todinho chutar de fora da área. E muito mais raro ainda acertar e acertar no gol. É a cara do jornalista, ou do comentarista, do narrador, falar uma parada dessa e no primeiro jogo do Júnior Todinho no Rei Pelé, ele dá uma sarrafada lá da intermediária e acertar o gol. Mas eu convido vocês, puxem aí a carreira do Júnior Todinho, os gols que ele fez. Muito raro ele dar um chute de fora da área, muito raro ele acertar um chute de fora da área. Então não é uma característica do jogador. E a outra, que é a principal na minha opinião, que eu falei, que vai justificar por eu dizer que ele não é um centroavante, não é um cara assim que é um atacante de área mesmo, e por isso que eu digo que o CSA não pode abrir mão do Tagliari. Ele é um cara que não tem jogo aéreo. Tipo assim, aí também é a cara de eu estar falando isso aqui, e no jogo, no Rei Pelé, ele faz um gol de fora da área e um gol de cabeça. Mas também não é característica do Júnior Todinho. O jogo aéreo ofensivo não é característica dele. Também tem pouquíssimos, quase nenhum gol de cabeça na carreira. Como eu falei, ele fecha muito bem na área, mas não fecha tão bem na área quando a bola é alçada nela. Quando a bola é bem trabalhada,
com o lateral invadindo a área, dando aquela bola para trás, ou um meio-campista, um volante. Pô, ele tem muito a agregar no time do CSA. Mas se o time do CSA estiver planejando jogar bolas na área, que eu não vi muito o CSA fazendo durante o ano, e nem vi o CSA dando certo com isso durante o ano, mas bola aérea ofensiva não é uma característica do Júnior Todinho, nem passa perto disso. Por isso que eu acho que ele não é um cara centroavante. Ele não tem alguns... assim, eu não acho o Taliari um centroavantaço, a raiz, um cara que vai, pô, pegar a bola no pivô, tem o jogo aéreo e tal, mas é um cara que é diferente do Júnior Todinho para se classificar como centroavante. É um cara que se posiciona muito bem naquele senso de posicionamento de centroavante, de saber onde a bola vai sobrar, de saber onde a bola vai rebater, de saber onde o seu lateral vai cruzar a bola para receber. O Talhari tem diversos gols invadindo a área desse jeito. O gol contra o São Bernardo, se não me engano, que é aqui, que é um cruzamento do Hernandes, é desse jeito. É um típico posicionamento de centroavante. E aí o Talhari tem essa movimentação para fora da área, que permite o chute de fora da área que ele tem, que permite um passe para abrir o jogo que ele tem. O Júnior Todinho não é um cara muito assim. Eu esqueci até de botar aqui na minha anotação. Ele não é um cara muito construtor, ele não é um cara que vai voltar lá pro meio campo para buscar essa bola, para iniciar e tudo mais. Não tem essa característica de ser um cara construtor, um cara que vai acelerar o jogo para o seu companheiro. Também as assistências do Júnior Todinho são mais dessa maneira. Na transição, na exploração do corredor, entre as linhas e da bola voltando, cruzando, enfim. Não é um cara que constrói o jogo lá do início. Então assim, por essa falta de... Como é que fala? Vamos botar aqui, faro de gol, mas a gente fala mais da questão de posicionamento na área. Essa questão de não ter um jogo aéreo, não ter um porte físico para ser um cara que segura a bola e tudo mais. Não, eu não classifico como um centroavante, como também não classifico ele como ponta direita mesmo. Eu botei mais o nome assim para vocês terem uma noção. Ele seria o que a gente antigamente chamava de segundo atacante. Se o CSA jogasse no 4-4-2, ele seria um segundo atacante tranquilamente. Mas como hoje se jogam com 4-3-3, com abertos, ele é um cara que se adaptou muito bem ali naquele lado direito e sabe explorar essas entrelinhas dos adversários. Beleza? E aí fica a pergunta que às vezes eu esqueço de responder quando eu tô fazendo esses vídeos. Júnior Todinho, reforço ou contratação? Parâmetro geral da janela do CSA. Tô achando a janela boa. O torcedor tá incomodado, os resultados alguns não estão vindo, não tá vindo uma sequência de vitórias, principalmente no time do CSA, que é necessário para dar uma arrancada, uma esperança no torcedor azulino. Mas, torcedor, eu vou dizer para vocês, eu não tô achando a janela ruim não do CSA. Eu achei o Marcel uma boa contratação. O Rainer, de início, eu achei uma boa contratação, mas não está sendo utilizado. Então aí tem a dúvida ainda se no final vai ser uma decepção. Mas até agora não está correspondendo. Mas Vanegas e agora o Todinho, todos eu achei jogadores úteis que estavam jogando em um nível um pouco maior ou parecido com o que o CSA está jogando. Então vem para agregar. Não vem para ser jogadores que estavam encostados, jogadores que estavam, como é que fala? Esqueci agora. Mas se você pegar, Vanegas estava jogando como titular lá no César Varlerro, Marcel era titular, o Rainer era o único que destoa também, né, dessas minhas análises, era o cara que estava um pouquinho mais encostado e tudo mais, mas o Todinho era opção no ABC, e todos eles estavam jogando num bom nível que para a Série C corresponderia. Eu tô achando as contratações do CSA necessárias. No começo a gente falou muito do ataque do CSA, acho que poderia reforçar um pouco mais a defesa, mas o principal problema é que o time não encaixa, o time não engrena. Isso aí não é um problema de direção também, tem a questão do comando técnico. Mas enfim, respondendo essa pergunta daqui, acho reforço. Acho que é um cara que pode agregar muito. Eu acho que agora o CSA tem muitas opções ofensivas. Acho que o ataque do CSA não deslanchar, não der uma melhorazinha mínima. Eu acho que vai ser incompetência do comando técnico, porque antes realmente estava muito difícil a opção. Agora você tem o Todinho, você tem o Taliari, você tem o Teles, você tem o Vanegas, você tem o Rainer. Então assim, as opções começaram a aparecer. Tem um leque maior aí de variação tática que o Marcelo Cabo pode explorar. Então,
contratação, não é o caso do Júnior Todinho. O caso do Júnior Todinho é reforço, beleza? Espero que você tenha gostado dessa análise, espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo, dessa maneira da gente tratar o futebol alagoano. Agradeço muito sua audiência, agradeço muito a sua visualização, o seu like, o seu compartilhamento. Compartilhe para quem você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo. Se inscreva no canal, ative o sininho e, claro, me siga nas outras redes sociais. Está tendo muito conteúdo que você só vê no meu Instagram, principalmente o Instagram. É um local que eu tô postando muito conteúdos que só vão aparecer lá, não vai aparecer em shorts do YouTube, não vai aparecer no Twitter, em mais nenhuma outra plataforma. Então me siga também no Instagram e nas outras plataformas também, por favor. E espero que você tenha gostado novamente desse conteúdo e te espero para o próximo vídeo. Tchau!